Aqui com o programa Acredita, todos os domingos, entre 8 e 10 da manhã, na Rádio Caxias, para Unimed Nordeste, Prolar Imóveis, Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Mobilitar e Saúde, Farmácia do Ipan, atendimento das 6h30 às 10h30, de domingo a domingo. Melhora Mundo, empreendimentos sustentáveis. Simpro, Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, Sindicatos Bancários de Caxias do Sul e Região e CV Comércio de Frutas e Verduras, box 2, 3 e 4, na Ceasa. Vou conversar com o Thiago Fórmulo da Lavec. O Thiago tem um currículo aqui, rapaz, se eu ler todo ele, nós vamos perder tempo aqui, nós vamos ficar até às 10, mas um pouco aqui. Formação em Ciências Imobiliárias pela Universidade de Caxias do Sul, MBA em Gestão Empresarial pela FGV. O Thiago teve uma formação inicial na área de administração de empresas, direcionando o seu interesse no foco em estratégias de marketing. E aí, buscando aperfeiçoar suas habilidades de gestão e de liderança, em 2012 iniciou um percurso acadêmico no exterior, onde teve contato com as ciências antropológicas e sociológicas da escola italiana. Bom, depois tem outras coisas, mas já vou começar com essa pergunta, Thiago. Linha do tempo. O que aconteceu em 2012 para tu procurar isso no exterior, hein? Bom dia, Marcos. Bom dia, Alberto. Eu que agradeço a tia Margot, bom dia aos ouvintes da Rádio Caxias. O que nos busca nos movimentar? Inquietações interiores, exteriores, acima, embaixo. Eu tive o privilégio de nascer e de crescer numa família de classe média e que me deu oportunidades para poder explorar essas inquietações. E então em 2002 o popular caminho de Santiago de Compostela era aquilo que a gente tinha como esse caminho para refletir, para buscar sua espiritualidade no meio da quietude e enfrentar desafios físicos, psíquicos, mas também tentar encontrar alguma coisa a nível mais profundo e espiritual. E eu fui buscar sentido, né? Como todo mundo hoje, né? Uma falta de referência também muito grande na sociedade te faz questionar sobre a vida que tu tá levando. Primeiro foi o caminho de Santiago de Compostela? Foi. Sabe que é meu sonho, né? Eu tô me preparando para ir para lá. Eu fiz em 2011. E aí como é que foi? Quantos quilômetros é? Mais de 800 quilômetros, né? Eram 800 quilômetros até Santiago de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a cidade francesa, na limite de Roncesvalles, né, que é o início do caminho francês, que eles chamam, e fui até Finisterre, que são 3 dias a mais de caminhada depois de Santiago, que é um final mais pagão, digamos assim, né, e não tão católico, né, mas eu parei também em Santiago, fui na igreja de Santiago de Compostela, vi as cerimônias muito bonitas para os peregrinos. Continuei mais 3 dias de caminhada até Finisterre. Foi recebido em Santiago com a música aquela? Guantamaneira? Não, infelizmente eles não, infelizmente... Chegou em Santiago, ela não foi na caminhada, né? Ela foi direto para Santiago. Mas é uma recepção linda, né? Eles têm uma missa especial para os peregrinos, né? E que tem uma cerimônia todo dia, né? E que os peregrinos que vão chegando todo dia fazem uma cerimônia dentro da Catedral de Santiago, que é muito linda, uma cidade medieval também, culturalmente vale muito a pena. Claro. Bom, aí começou a transformação em 2012. E aí vamos para a linha do tempo, se eu pular alguma, vamos para 2018, cultura indiana, trabalho no campo da periferia de Calcutá, que é uma das maiores cidades da Índia. Uhum. Como é que foi esse trabalho e o porquê a Índia? O caminho de Santiago te levou a isso? O que te levou a isso? Eu acho que a filosofia oriental sempre teve uma atração, eu sempre tive uma atração por ela e com essa oportunidade de estudar numa escola, numa faculdade na Itália, com um curso muito especial que foi o de Antropologia e Religião das Civilizações Orientais, eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouquinho na cultura indiana, na filosofia indiana, nas religiões indianas e orientais também em geral, e eu fui, então, em 2018, eu tive a oportunidade de terminar o meu trabalho de conclusão de mestrado na periferia de Calcutá, dentro de um ashram, ou de um espaço de serviço para órfãos e anciãos em situação de vulnerabilidade. Fiquei lá por 3 meses. E se um dia eu já busquei desafio na vida para poder crescer com alguma prova, essa foi ela. Por enquanto, essa foi a maior. Espero que venham outras, maiores ainda,
mas o desafio de viver numa situação muito pobre, né, com pouco recurso, a gente vai para lá um pouco com a confiança do ocidental, né, e se pega chorando num quartinho solitário, né, então foi... Tu te pegou assim? Em uma oportunidade eu me peguei assim, porque a situação lá é bastante complicada. A gente que vive uma situação já no Brasil de pobreza não sabe qual que é o nível de pobreza lá. E essa experiência foi por quanto tempo? 3 Foram meses, 3 né? meses. Foram 3 meses. Eu fiz o meu curso durante 7 anos na Itália e concluí ele lá em 2018. Pois é, e aí virou indólogo. Tô certo nessa expressão? É o termo acadêmico. Um indólogo? Um indólogo é quem estudou as ciências orientais ou a história, a filosofia oriental e se especializa na Índia, na literatura indiana, na língua do sânscrito, e pode discorrer sobre história, filosofia, religião indiana. Bom, esses dias nós conversávamos com o Diogo Moreschi, que é um colega de relações públicas que está na Itália, mora há 12 anos na Itália, e ele dizia, gente, aqui na Itália estão precisando de tudo, aqui está precisando de emprego, está precisando de gente para trabalhar, mas principalmente ele destacou a educação. A educação que não é tão cara, né, quase que gratuita, as instituições milenares que tem lá em termos de educação. É isso mesmo? A Itália tem isso mesmo? A universidade que eu frequentei, que é a Universidade de Bolonha, foi a primeira universidade do Ocidente. Ela está calculada em 1088. Então, 1088. Então tem instituições muito tradicionais, a Universidade de Siena, a Universidade de Nápoles. O ensino superior lá é muito qualificado, né, e público, né? Ao cidadão italiano ele é gratuito. E também as escolas básicas, né? Eles ainda estão muito adiantados, assim, né? Nas questões de estudo da história, da filosofia, das humanidades, assim, das matemáticas, das geometrias, eles estão bem adiantados. Bom, nós estamos conversando aqui com o Thiago Fórmulo Dalla Vecchia, nosso bate-papo aqui sobre humanização, liderança. Bom, mas isso foi uma coisa planejada, Thiago? Ou deu aquele... aquela coisa assim, quantos anos tu tinha quando tu decidiu, vou pro exterior, não quero nem saber? Eu fui a primeira vez em 2005 estudar inglês e depois essa de 2011 foi um processo de reflexão sobre aquilo que eu estava fazendo na época, e que eu precisava ir para um novo curso, né, me aprofundar um pouquinho mais em mim mesmo, e uma viagem para fora, como eu tive a oportunidade de fazer, me pareceu a melhor oportunidade. E não foi um processo fácil, não, eu já tinha, foi 2012, então foi 32. 32. 31, 32, No auge. Não, já tinha. Isso os psicólogos chamam de metanoia, de vez em quando o cara, eu não quero mais, estou refletindo sobre minha vida, eu quero fazer algo diferente. Mais ou menos. É isso que aconteceu. Foi isso aí. Mas não foi uma coisa planejada, assim, do tipo, deu isso, faço e volto. Faço e volto. Não, isso foi planejado. E aplico isso na gestão, porque... Foi isso. Né? Foi isso. Eu nunca fui para ficar. Eu sempre fui para voltar. A ideia foi sempre voltar para cá e poder aplicar aquilo que eu aprendesse lá fora. Bom, vamos voltar para o caminho de Santiago de Compostela. O que representou esses foram mais de 30 dias, eu acho, né? 33 dias de caminhada. O que representou para ti? O que ficou? O caminho de Santiago de Compostela a gente faz um pouquinho a gente às vezes romantiza um pouquinho, né? E todo mundo que estuda antes vai romantizar, tá? Tu já tá passando por esse processo e tu já deve estar romantizando. Eu tô romantizando. E eu fui com a ideia assim, eu não vou levar máquina fotográfica, isso foi 2010, então os celulares ainda estavam evoluindo na questão das câmeras, né? Eu não levei máquina fotográfica, deixei meu celular sempre desligado e pensei, vou fazer os 900 quilômetros sozinho, sem falar com ninguém, para refletir. Isso caiu por terra quando eu estava pegando o ônibus do aeroporto para começar a caminhada em São Jean de Pedro Porto, que a gente começa a conhecer gente que acaba se tornando a tua experiência e conexão humana, né? A gente nunca fica sozinho, a não ser que tu vá num caminho, numa época de inverno, que não tem muita gente, né? Mas que também se torna difícil fisicamente. Mas a minha experiência acabou sendo não de silêncio, mas de diálogo e de aprofundamento nos outros universos humanos que a gente vai encontrando pela frente, né? E que te engrandecem. Eu acho que o caminho de Santiago de Compostela, ele é esse processo, é um processo de conexão com os outros, né? Porque ali tu encontra gente com o coração aberto e que bate a energia muito rápido, né? Tá todo mundo ali procurando alguma coisa um pouco mais profunda
E é simplesmente uma caminhada turística. tem gente que faz para isso, tem gente que faz porque tem um roteiro de vinho, por exemplo. Mas mesmo assim, eu acho que toca alguma outra coisa. Claro, não, sem dúvida, porque só o processo de tu estar caminhando no meio da natureza, no meio de um bosque, uma caminhada que foi... alguns escritores colocam o caminho de Santiago como um caminho que precede aos celtas, né? Então é um caminho telúrico da Terra, né? Que por que é caminho de Santiago de Compostela, Campo Stellare, né? É o campo das estrelas porque ele reflete a Via Láctea. É um caminho que seria a reflexão da Via Láctea na Terra. Então é um caminho que teria uma energia especial, né? Enfim, e que tem esse simbolismo muito forte também, né? Bom, e tu acreditou mesmo que tu conseguiria ficar 900 quilômetros sem falar com ninguém? Sim, sempre fui um cara introspectivo, então eu achei que eu não ia ter esse problema, mas... 900 quilômetros, olha, seria uma experiência fantástica, né? E voto de silêncio total. Porque assim, eu participei muito, hoje menos, mas de alguns encontros da igreja e tal, e tinha alguns momentos que o cara tinha que ler um trecho bíblico e tal, e ficar em silêncio, assim, por meia hora, 45 minutos. Teve uma vez que eu fiquei 10 minutos e fui embora. Eu não aguentei. É muito barulho, né? Muito barulho da cabeça da gente, né? Mas assim, o que ficou, resumo, assim, o que ficou mesmo do caminho de Santiago de Compostela para ti? Eu escrevi um artigo para uma amiga jornalista quando eu retornei do Caminho de Santiago, que eu chamava de as 4 perguntas. Que no caminho, quando tu está andando, tu vai sempre ter 3 perguntas que são protocolares. Qual é teu nome? Da onde tu vem? E por que tu veio? Essas são perguntas quase que protocolares quando tu encontra um outro peregrino, né? Mas é a partir da 4ª pergunta que tu ultrapassa uma barreira invisível para se conectar de fato com o ser humano que é o teu interlocutor. E eu discorri um pouco sobre essa 4ª pergunta, que é esse o desafio do Caminho de Santiago de Compostela, e é isso que torna ele valoroso, porque quando tu consegue conectar, através da quebra dessa barreira psicológica inicial, o outro ser humano, aí tu te engrandece o teu universo com o universo dele, aos pouquinhos. Tu gera um interesse genuíno no outro ser humano. Porque lá chega gente de todo mundo, né? Coreano, japonês, italiano, mexicano, argentino, brasileiro, todas as cores estão ali, todos os objetivos, todas as experiências de vida, todos os backgrounds diferentes. E ali, meu caro, é uma oportunidade única para tu se conectar com esses corações que já estão abertos por estarem ali. E ali a experiência do caminho para mim foi isso, foi engrandecer o meu universo pessoal com o universo pessoal dos outros, e então tu amplia as tuas perspectivas, né, quanto à vida, quanto a tudo. É um lugar extremamente democrático, né? Ah, sim. É tipo aeroporto, né? De aeroporto tu vê de tudo, né? Desde o cara de gravata, até o cara de chinelo e bermuda. De tudo. Eu caminhei uns dias com um canadense, já com 60 e poucos anos, um senhor muito alto, né? Que veio para se exercitar. Ele era campeão canadense de cross country, aqueles que tu vai no esqui, sabe? Que tu sabe manter, que é um dos esportes mais exigentes fisicamente. E ele foi para lá para fazer isso. Teve outros que eu via que viam para tomar os vinhos da região de Rioja, mas ali essa é a grande oportunidade, se conectar com visões de vida diferentes, com visões de mundo diferentes, com experiências diferentes. Bom, e o que um indólogo que teve essa experiência também no Caminho de Santiago de Compostela, teve essa experiência tão gratificante e tão importante e tão desafiadora em Calcutá, trouxe para o Brasil agora como gestor? Como é que tu consegue colocar isso na gestão da tua empresa? Eu acho que o que eu aprendi nesse processo é que é possível, não é fácil, mas é possível nós termos um processo corporativo mais humanizado, onde a gente tem a oportunidade de se questionar como líder, Alberto, qual que é o nosso sentido de vida como líder. E além, claro, do propósito principal de uma empresa, né, clássico, que é o de ter lucro, e que assim o deve, senão a empresa não se sustenta, ele é um processo que ele pode ser buscado num processo, enquanto existe um processo
interno da empresa de humanização e de criação de um ambiente corporativo feliz. O processo, quando a gente é líder, né, em qualquer situação, né, pode ser dentro de um grêmio estudantil, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de uma paróquia, pode ser no âmbito político. Hoje, o sacerdote que esteve aqui hoje falou sobre Josué, né, o líder Josué, né, Padre Evair. Padre Evair falou um pouco disso, que um líder, por exemplo, teria que não mais se preocupar com questões pessoais, né? Inclusive com a família, ele fala ali, né? Sim, foi né? uma bênção forte hoje. Exato. De reflexão do Padre Evair. Então, a posição do líder, ele é de abnegação, de certa forma, né? Mas de responsabilidade quanto àqueles que ele lidera, e a responsabilidade de tornar um ambiente do trabalho, pelo menos onde elas estão, mais feliz, mais humano e ser um impulsionador de sonhos pessoais dentro de um ambiente coletivo. Porque às vezes se fala em humanização no ambiente de trabalho, de liderança, nossa empresa é diferente, é só porque o cara que chega lá, o Thiago, dá bom dia, pessoal, e aí vão tomar um café. Mas assim, a questão não é só ser alegre, ou ser triste, ou fazer com que as pessoas sorriem e se sintam bem. Tem outras coisas aí envolvidas na questão da humanização corporativa. Tem muitas outras coisas. Eu acompanhei o Eduardo Teva numa palestra que ele deu em Porto Alegre recentemente, que ele é um dos palestrantes aí, treinadores de equipes de venda mais requisitados hoje no país, e ele falou uma coisa que eu coloco como um paradigma moderno hoje de humanização das empresas, que ele trouxe uma lição do avô dele, ele praticamente encerrou a participação dele falando sobre isso, que o avô dele dizia que ele não tinha clientes, ele tinha amigos. E esse processo de atender, de servir a comunidade através do teu produto ou do teu serviço, é um processo de relação humana. Então ele falava que o melhor atendente, o melhor colaborador da empresa dele era o ser humano melhor. Ou seja, a partir do desenvolvimento humano e das virtudes humanas dos teus colaboradores, é que tu cria esse espaço coletivo mais feliz, mais humano. E no final das contas, o lucro é a consequência disso, porque pessoas felizes, elas são mais produtivas, né? Então é aliar aquilo que é a grande dificuldade no mundo corporativo de um líder, que é tentar aliar, equilibrar melhor os objetivos da empresa com os objetivos individuais de cada ser humano diferente que tu vai ter dentro da tua empresa. E a gente entende que o fazer o bem, a gente está dentro de um programa que se chama Acredita, né? Exatamente. O fazer o bem é algo que universalmente deixa todo mundo mais feliz. Então, por isso que dentro do ambiente corporativo a gente criou um grupo de voluntários que fazem um trabalho voluntário, sem que a gente coloque como uma função da empresa, né? E que eles podem ou não participar, livre escolha, de um processo de inserção na comunidade para que, de fato, o ambiente de trabalho comece a se conectar com algo maior do que elas próprias. Então, é um pouco esse exercício do Caminho de Santiago, onde tu começa a criar vínculos com seres humanos em realidades diferentes, que amplia a tua perspectiva, te coloca numa posição diferente, que gera empatia por uma coisa que tu não tinha contato. E isso, aos poucos, tu vai compreendendo o sentido mais profundo do servir. E esse sentido mais profundo do servir ela acontece quando tu olha no olho e quando tu gera um interesse genuíno pelo outro ser humano. E esse é o processo que o Caminho de Santiago também trouxe, e esse é o processo que a filosofia indiana e a teoria da administração na cultura indiana traz, que é essa ideia de servir o outro como se o outro fosse a divindade mesmo, né? Sim. Mas isso para a gestão não deve ser um processo fácil, né? Não, é um processo que inclusive a gente está aprendendo, né? Na prática, porque a grande ideia do Grupo Cardume, que é o grupo de voluntários que nós criamos lá, é
Lá quando diz é na Prolar, né? Isso, obrigado, exato. Quando a gente cria esse grupo há 2 anos atrás, a gente começa um processo de prática do serviço, né? Com uma característica um pouco mais profunda, que é ir para a periferia, que é ir para frente dos... A gente fez algumas ações, por exemplo, muito bonitas na época de pandemia, ali no início de 2020, né? Os artistas já estavam sofrendo, a classe cultural toda, né? Que movimenta a cultura. A gente trouxe artistas para tocar na frente dos condomínios, por exemplo, né? A gente fez serenatas num momento onde estava todo mundo enclausurado e precisando de arte, precisando de conforto. Mas fizemos uma série de ações até então. São 2 anos que esse grupo está experimentando esse processo de servir de forma voluntária, para tentar reproduzir depois lá dentro da empresa esse sentimento de, como dizia um monge lá, né, que ele é monge, né, a gente está no nosso nível, né, o monge indiano lá, um dia eu sentei na frente dele para entrevistar ele me falou assim: eu posso escolher, Tiago, em olhar para ti como um estudante brasileiro curioso que está aqui tentando, mas eu posso te enxergar também como a divindade própria, a própria divindade, porque tu dentro de ti tu tem uma alma que é igual à minha, que tem a mesma essência, que veio da mesma origem e que representa essa origem, que é essa origem. Então, quando eu escolho ver o Alberto como a divindade, eu sirvo ela de uma forma diferente. Uma forma muito mais reverencial, né? E aí esse contato humano, ele acontece, né? De uma forma muito mais profunda. Só que esse é um exercício. Esse é um exercício que tem que ter constância, que tem que ter prática, né? Então, a gente tenta fazer isso dentro, mas com esse exercício fora, dentro desse projeto de voluntariado e de responsabilidade social que a empresa toca. Muito bem. Tiago Fórmulo Dalla Vecchia, que é um cara que não tem redes sociais, né, Tiago? Eu li um livro, 10 motivos para você abandonar de vez as suas redes sociais, e eu encontro o primeiro cara que abandonou de vez. Por que não tem rede social? A gente nem botou ali o teu endereço, nada, porque tem um Tiago Fórmulo Dalla Vecchia que é fake aí, né? Eu acho que é uma ação de rebeldia e de resistência. Tipo gato, né? Isso. As redes sociais, elas entraram na nossa vida, né? Elas nos monitoram, nos induzem às compras, nos induzem. Elas são necessárias para a comunicação, mas elas são terríveis, né? Ela pode... Os gatos não entram nessa, né? Então nem os gatos nem eu. Então a gente tá... O Thiago Fórmulo Dalla Vecchia tá fora. Tem que a gente procurar no Facebook, não vai te achar. Não vai me achar. No Instagram? Não. Não tem dancinha no TikTok, embora na tua família... então... tem um cunhado, é isso, né? O Pablo e a Verônica. Pablo e a Verônica. O Pablo e a Verônica. Procurem Pablo e Verônica no TikTok. Gente, eles dançam. A Verônica tem quantos anos, Thiago? A Verônica tá com 7. O pai e a filha dançam e é 100 mil visualizações. É uma coisa incrível as dancinhas que eles fazem no TikTok. Eu tô no TikTok, eu acho até legalzinho. Não, é legal pra divertir. Não tem rede social, mas o cunhado faz o maior sucesso. É o link. Gente, obrigado, Thiago, pela presença. Eu que agradeço, Roberto. E numa outra ocasião a gente fala sobre voluntariado também da Prolar. E no segundo programa que a gente fez, o Thiago foi nosso entrevistado, né? No programa número 2. Isso. E depois dentro da tua agenda, a gente volta aí para conversar contigo. Vai ser um prazer. Obrigado, Roberto.